Fala galerinha, tudo certo? O tema do vídeo de hoje é Lula e Trump, a nova tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Se você não vive dentro de um toco no meio do mato, né, nem numa caverna, você deve estar acompanhando aí as tensões entre os Estados Unidos e o Brasil. E trazendo uma notícia bem atual, hoje o presidente Lula fez duras críticas aos Estados Unidos, afirmando inclusive que o país age como se fosse o imperador do mundo. A gente tem visto isso em si por conta das questões das taxas impostas pelos Estados Unidos a praticamente todos os países aí do mundo, né? E a declaração reacende algumas tensões diplomáticas e levanta questões sobre a soberania aqui do nosso país. E essa perspectiva, inclusive, tem um contexto aí de influência global e isso afeta diretamente a política externa brasileira, né? Mas o que rolou? Durante uma reunião ministerial em Brasília, o Lula fez algumas críticas aí diretamente ao governo Trump, que recentemente suspendeu aí o visto do ministro Ricardo Lewandowski. Isso que a gente nem está falando do Alexandre de Moraes aqui, tá? O Lula classificou esse gesto como algo bastante irresponsável, ele reafirmou que o Brasil é um país soberano e que não aceita imposições externas, ou seja, as nossas leis são nossas leis, não devem ser interferidas por países ou outros países ou externamente, né, digamos assim. No contexto internacional, né, a tensão entre Brasil e Estados Unidos vem crescendo desde que o Trump voltou à presidência, isso todo mundo já sabe. Além da questão dos vistos, já há algumas divergências sobre as questões ali relacionadas à Venezuela, em relação à questão de exploração de terras raras, em questões de meio ambiente e o próprio comércio internacional. O Brasil, recentemente, ele tem buscado aí fortalecer relações principalmente com a China, com a Rússia e com países ali do sul global. O que, obviamente, incomoda Washington. Isso que eu nem estou falando aqui da crise do PIX e outras questões. É que nem é uma crise, mas depende de quem olha para isso, vê uma possível crise relacionada ao PIX e à questão econômica, né? Outro contexto aqui são, além da questão internacional, é a repercussão política, né? A oposição brasileira reagiu acusando o Lula de provocar de maneira desnecessária os Estados Unidos, né? Os aliados do governo, ao contrário, defendem que o Brasil ele precisa se posicionar aí com mais firmeza contra essas atitudes imperialistas dos Estados Unidos em território nacional. A fala do Lula também foi usada como resposta às críticas do ministro de Israel, que publicou uma imagem gerada por IA retratando o Lula como uma marionete ali do Irã. Concluindo, a política externa brasileira está em um momento bastante delicado em relação a essa questão das taxações, da crise política interna também, né? O Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e essa questão que tá rolando aqui no nosso país. Entre as alianças estratégicas e confrontos diplomáticos, o país ele tenta reafirmar ali a sua autonomia, né? O Lula usa muito o discurso da soberania, né, como defesa nacional, né? Mas o que você acha? O Brasil ele tem que enfrentar os Estados Unidos ou ele tem que buscar o diálogo? Comenta aqui embaixo, compartilha, deixa o teu like, né? Tem muita treta ainda para rolar. Será que o Lula fez certo falar isso? Né? Não sei. Eu tenho medo, né, de certa forma, porque se comparar Brasil e Estados Unidos, eles são uma grande potência econômica e a gente é só um país emergente. Enfim, sei lá. Valeu, um abraço. Se não está inscrito, se inscreve, deixa teu like, comenta aqui embaixo.